Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus queridos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita alegria que nos encontramos novamente para fazer uma pequena reflexão sobre a leitura do Evangelho. Que Deus nos acompanhe nesses momentos de reflexão. Então, abrindo aqui o nosso Evangelho, aleatoriamente, nos caiu o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparar sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás então o que desejas o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a esta resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará de vós assenteis à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 20 séculos. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Porque vós dizeis, espíritas, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, aquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Então, meus queridos amados irmãos, mais uma vez, esta lição do perdão, que foi aquilo que Jesus fez quando aqui esteve.
no momento mais crucial da sua passagem, né? Quando ele foi crucificado, já tinha sido apedrejado, enfim, passado por tudo que se possa imaginar, ele disse, se dirigiu ao Pai e pediu ao Pai que os perdoasse, porque eles não sabiam o que faziam. Então, ele realmente, aquele Espírito puro, nos deu essa lição de amor. Perdoai aqueles que nos ofenderam. Sabemos quão difícil é essa tarefa. Sabemos que muitas vezes a gente se sente muito ofendido, humilhado, magoado, e abriga nos nossos corações a tristeza, aquele sentimento de revolta, enfim, algo que já não nos pertence mais. Não que sejamos puros ou perfeitos, mas estamos há longo tempo tentando aprender a perdoar aqueles que nos ofenderam. E sempre ter presente, como nos diz esse Espírito de Simeão. Se Deus nos perdoa diuturnamente, porque quantas vezes nós fazemos algo contra os nossos irmãos, contra nós mesmos, e Deus sempre nos dá a misericórdia do perdão, nos dando uma nova chance de aprendizado, de recomeçar. Então, quem somos nós para não perdoar aqueles que nos ofendem? E como também nos diz esse Espírito, não é perdoar pequenas coisas, pequenas ofensas, não. Às vezes são coisas que parecem ser imperdoáveis, mas nada é imperdoável. Perante ao Pai, temos que fazer esse exercício do perdão. E se porventura em nossos corações ainda abrigarmos alguma mágoa em relação a alguém, às vezes até mesmo um desejo de vingança, às vezes não é a gente que pensa em se vingar, mas pensa que alguém nos vingará. Isso não é justo, não nos pertence, porque macula o nosso pensamento, porque enche o nosso coração de sentimentos negativos que só vêm a trazer prejuízos para nós. Então vamos entrar nessa corrente, essa corrente do perdão, neste momento tão difícil, onde quando a gente convive muito mais com as pessoas, convive muito mais conosco mesmo. Então esse exercício do perdão também é para conosco. Porque às vezes já tivemos atitudes as quais a gente sabe que jamais deveria ter essa atitude negativa. E às vezes não nos perdoamos. Então vamos nos perdoar. E vamos perdoar todos aqueles que porventura nos tenham ofendido. E quantas vezes nós fazemos também um cavalo de batalha e ficamos uma existência inteira por uma coisa que foi lá do passado, distante, que alguém nos disse ou nos proporcionou alguma coisa que nos prejudicou e nós ficamos guardando aquilo. Ficamos adoecendo o nosso coração. Ficamos trazendo prejuízo até para aqueles que nós amamos. Porque quando a gente não perdoa, o nosso coração fica dolorido, a gente fica amargo, e a gente começa a ter atitudes indesejáveis para com aqueles a quem amamos. E nem percebemos isso. Nos tornamos pessoas com a qual a convivência às vezes é muito difícil. Então, já que a gente fala que é momento disso, momento daquilo, então é momento de revisarmos as nossas mágoas e botar tudo no lixo, esquecer, tirar, fazer uma limpeza, uma faxina. Vamos deixar o nosso coração, o nosso pensamento mais leve, mais tranquilo. E pelo contrário, temos que, ao invés de guardar essa mágoa, temos que tentar amar aquele nosso ofensor. Temos que rogar por esses espíritos que porventura tenham praticado alguma coisa muito grave e que nos fez com que nós tivéssemos esse sentimento em relação a eles. Vamos pedir a misericórdia divina, que eles se esclareçam e que eles percebam que tem que mudar o seu comportamento. Mas primeiro teremos que mudar o nosso.
Já sabemos, sempre ouvimos a mesma coisa, a reforma íntima é o principal passo para ir adiante nessa grande jornada, nesse trabalho, nessa tarefa de difundir o Evangelho e poder viver todas aquelas normas que o Evangelho vem nos trazer, essas normas morais, para que o nosso espírito se melhore, para que a gente possa dar lugar a outros espíritos que venham reencarnar, para que a gente tenha um aproveitamento da nossa passagem aqui neste planeta. Com certeza ainda precisamos retornar, sabe-se lá quantas vezes, mas vamos otimizar esse tempo que aqui temos, vamos aproveitar para pensar mais nas coisas de Deus, observar mais tudo que nos cerca, a natureza tão maravilhosa, tão bela, até mesmo a força do vento. Aí está a presença de Deus. Triste do homem que pensa que sabe tudo, que pode tudo, que tem o poder. Não. Olha, quando vem em segundos, vem aquele vento, aquela tempestade e leva tudo por diante. Isso não é um castigo. Isso é apenas para que nós possamos observar melhor e cuidar e zelar de tudo aquilo que Deus nos proporcionou. Ele nos deu este planeta para que a gente pudesse aqui praticar tudo que Jesus vem nos dizer. Ele mandou Jesus, seu Filho muito amado, para que nos ditar. E nós temos esse código de moral maravilhoso que é o Evangelho. E quantas vezes nós já lemos essas lições, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Pouco nós conseguimos colocar em prática. E esse exercício tem que ser diário, a todos os dias. A gente procurar melhorar um pouquinho, ser mais dócil, ser mais compreensivo. Por onde quer que andemos, seja numa fila, né, num estabelecimento comercial, seja na rua, seja nos hospitais, por onde quer que andemos, a gente vai praticar a humildade, a simplicidade e vamos colocar o amor em prática. Quantas vezes a gente chega e pensa, não, agora é a minha vez, é o meu lugar e eu preciso ser atendido. E tem outro que precisa muito mais do atendimento do que nós. Então, o que custa a gente dar o lugar à vez da gente e esperar um pouco mais? São pequenos atos, pequenos gestos que nós vamos melhorando as nossas atitudes, a nossa maneira de ser. Vamos limpando os nossos corações desse pensamento que a gente possa ser um melhor que o outro. Não, nós sabemos que somos todos iguais, a nossa origem é a mesma. E nós, quantas vezes praticamos os mesmos erros, as mesmas ofensas que nós estamos criticando e censurando no outro? Quantas vezes fazemos as mesmas atitudes, praticamos os mesmos atos que nós condenamos? E também, às vezes, a gente faz vista grossa quando é daqueles a quem amamos. Se é dos nossos queridos, a gente arruma uma desculpa, sempre vai dar uma desculpa. Agora, se é de um outro que a gente talvez nem conheça, não saiba das suas necessidades, das suas limitações, a gente já sai condenando, julgando. Temos esse hábito de ser juízes das situações. Mas vamos mais nos colocar no lugar do outro, ter um pouco de calma, de compreensão, de humildade, de simplicidade, porque aí realmente a gente vai estar conseguindo botar um pouquinho em prática aquilo que a gente vem aprendendo ao longo dos anos, ao longo da vida, tentando nos evangelizar. Essa é a tarefa maior. Se nós conseguíssemos, né, nessa reencarnação e tantas outras que já passamos, colocar em prática um pouquinho daquilo que Jesus vem nos ensinar, com certeza estaríamos bem melhores e poderíamos auxiliar muito mais a todos aqueles nossos companheiros de jornada
que se estão conosco, porque alguma coisa Deus quis que aprendêssemos com eles. Não somos nós que temos que ensinar, nós temos é que aprender. Sempre, sempre o aprendizado é nosso e nós somos responsáveis pelo nosso aprendizado e pelos nossos atos. Então, vamos agora nesses tempos que a gente diz que são novos tempos, se realmente são novos tempos, é tempo de renovar o nosso pensamento. É tempo de pensar sempre positivamente e saber isto justamente, que se a gente é luz, não pensemos que a nossa luz é maior que a luz do outro. Não. A luz é igual, porque a centelha divina que nos anima é a mesma que anima a todos. Mas basta que nós, aos poucos, possamos dar vazão a essa luz. E aí, então, talvez tenhamos mais compreensão de tudo aquilo que Deus quer de nós. E Jesus é que veio e disse que tínhamos que perdoar, fez uma alegoria, né? Não 7, mas 70 vezes 7. Temos muito que perdoar. E isso é sinal que a gente não perdoa nem um décimo daquilo que poderia. Então, não é dizer assim, mas aquela ali, para ela tudo tá bom. Não. Tem coisas que nós não vamos concordar, que até vai contra os nossos princípios. Mas nós vamos respeitar a atitude do outro. Vamos nós fazer de alguma forma que não despertemos oportunidade para que o outro venha nos ofender. Sempre temos a oportunidade, às vezes, calar, entrar em prece, nos harmonizar com o ambiente, com tudo que nos cerca, nos ligarmos a Deus, a esses espíritos amigos, abnegados, que sempre estão à nossa volta, nos intuindo, nos tentando ajudar, né? Quantas vezes a gente diz assim, tive uma ideia. Claro, a gente teve a ideia, mas os mentores estão ali, né? Tentando nos mostrar qual o caminho nós devemos seguir. Às vezes nós ouvimos e seguimos. Outras tantas, nós ainda achamos que somos os donos da verdade e que a nossa verdade é a única e absoluta. Quando não é, a única verdade absoluta é do nosso Pai maior, é de Deus nosso Pai. E a gente conversa com Deus através justamente dos nossos companheiros de jornada, porque eles são filhos de Deus como nós. E ele disse, Jesus, quando é que veio, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, amemos o nosso próximo, respeitando, perdoando, relevando as atitudes, relevando os pensamentos, as palavras mal proferidas, e procuremos nós também, porque às vezes a gente está ofendendo, magoando, pisoteando no outro e nem se dá conta. Tão envolvidos estamos naquilo que achamos ser o certo e o correto. Se temos dúvida, vamos pensar assim, será que essa minha atitude é amorável aos olhos de Deus? Será que Deus estaria satisfeito com o meu agir e o meu pensar? Então, meus queridos, aproveitemos esse tempo de modificações para fazer justamente aquilo que Jesus veio nos ensinar. A grande lição do perdão e o do amor, que a gente enche a boca, fala de amor, mas ainda amamos muito pouco. Precisamos experimentar muito mais essa tarefa de amar. Que Deus nos abençoe sempre, nos ilumine e nos dê condições de colocar em prática o Evangelho de Jesus. Muito obrigado, meus queridos. Até um próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer. Sejamos todos muito felizes, sempre na companhia do Pai, de Jesus e dos nossos mentores amigos. Até breve. Campanha para a manutenção do nosso grupo.
Participe acessando nosso site